Para que guerrear se eu posso lucrar? Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, continuando a nossa série aqui de devocionais no livro de Juízes, capítulo 1, verso de número 33 diz: A tribo de Naphtali não expulsou os moradores de Bet-Semes. Nessa série, o Despertar dos Improváveis, nós temos analisado, e hoje é o último vídeo aqui do capítulo 1, para que amanhã possamos avançar para o capítulo de número 2. E essa expressão, eu gostaria que você circulasse na sua Bíblia, não os expulsou, só do verso 37 ao versículo de número 33. Ela vai se repetir por 7 vezes. 7 vezes existe essa expressão que ela caracteriza uma desobediência clara à ordem de Deus. Porque a ordem de Deus, a nação de Israel, quando acessasse a terra prometida, é que era para que expulsasse os moradores daquela terra. Porém, Israel aqui decide por conviver, relacionar-se, ainda que essas nações viessem pagar alguma espécie de tributo à nação de Israel. Você percebe que Israel, em vez de cortar laços, ele está criando laços comerciais, ainda que em alguns aspectos de uma forma escravizada. Observe que então a acomodação é apego à ausência de esforço. O comodismo espiritual foi a característica principal dessa nação que no livro de Juízes, de tempos em tempos, escravizada pelas nações que ela deveria ter expulsado e não expulsou. Quando nós lemos essa expressão, habitou com eles, significa que não houve confronto espiritual, não houve batalha, houve convivência. E aqui está uma das primeiras estratégias do inimigo que podemos encontrar aqui. Porque o povo de Israel pensava: para que guerrear se eu posso lucrar? Já a estratégia do inimigo era: para que eu vou guerrear se eu posso conviver? Quando o inimigo guerreia contra nós, ele tenta nos destruir de fora para dentro. Observe isso, preste atenção. Quando o inimigo ele guerreia contra nós, ele está tentando nos destruir de fora para dentro. Já quando o inimigo decide conviver conosco, não significa que a guerra acabou. Significa que ele mudou a sua estratégia. E agora a sua estratégia não é mais nos destruir de fora para dentro. Quando o inimigo decide conviver conosco, ele quer nos destruir de dentro para fora. Ele quer levar nós a perdermos a nossa essência, perdemos o nosso chamado, perdemos a nossa visão de vida. O que isso nos faz entender então? Que nem sempre a ausência de guerras realmente representa um tempo de paz. Às vezes o inimigo ele está usando outras artimanhas para nos destruir. Observe algumas lições que podemos extrair. Na conveniência, o inimigo enfraquece a nossa identidade. Anote aí. Quando o povo de Deus se mistura, a fé se dilui. Ela se enfraquece. Israel não perdeu a sua identidade da noite para o dia. Foi durante os seus relacionamentos. Porque aparentemente para Israel, por não haver mais barulho de espada, a guerra havia terminado. Mas o inimigo estava destruindo os valores absolutos de Israel. E o inimigo estava fazendo com que Israel se desconectasse da sua fonte de energia, da sua fonte de poder. As vitórias de Israel não foi por causa da força de Israel. As vitórias de Israel foi por causa da força do seu Deus. E uma vez que Israel entra em desobediência a Deus, eles se desconectam da fonte, da força deles que é Deus. Observe que quando Balaão quando foi procurado por exércitos inimigos para saber como destruir Israel, Balaão aconselhou: vocês não vão destruir Israel na força da espada. Vocês vão destruir Israel fazendo Israel pecar contra o seu Deus. E o conselho de Balaão para os inimigos foi: coloque algumas donzelas bonitas no meio de Israel. E o que aconteceu? Israel se contaminou, pecou, rompeu o seu relacionamento com Deus,
com seu relacionamento rompido com Deus, Israel ficou presa fácil para os seus inimigos. É por isso que a convivência é uma das estratégias do inimigo para tentar nos destruir nos dias de hoje. Ele não quer mais batalhar conosco frente a frente, porque no nome de Jesus nós podemos vencer. Então ele quer nos fazer conviver. Essa é a mensagem hoje pregada nas mídias, que nós devemos conviver, nos relacionar, aceitar os valores imprimidos por eles, como a expressão, não tem nada a ver, vamos nos relacionar. Mas nessa troca, nós acabamos por nos enfraquecer. E enfraquecidos, somos destruídos por aquilo que nós achávamos que nós dominávamos. Porque o povo de Israel, porque recebia tributos daquela nação, dos cananeus, eles pensaram, nós estamos vencendo, nós estamos governando. E eles estavam pouco a pouco perdendo o governo. Porque decidiram desobedecer. Aqui Israel ele perde a identidade espiritual. Vamos ver qual foi a consequência final dessa perca de identidade. Está no Salmos 106, versículo 34. Porque Israel decidiu conviver ao invés de expulsar as nações. Veja o que aconteceu no verso 34 do Salmo 106. Não exterminaram os povos que o Senhor lhe havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Israel perdeu a força de influência e foi influenciado. Olha o que diz no verso 36. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilhas para eles. Eles deixaram de adorar o único Deus verdadeiro e passaram a adorar os deuses das nações estrangeiras. No versículo 37, irmão, nós vamos ter o ponto alto desse convívio. Como esse convívio foi nocivo à nação de Israel, porque o texto diz, sacrificaram seus filhos e as suas filhas aos demônios. Meu Deus! Derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra, observe, a terra foi contaminada com o sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram com os seus feitos. A decadência de Israel foi tão grande. Começou com cobranças de tributos e terminou com Israel sacrificando seus filhos em altares a deuses pagãos. Observe isso, o porquê que nós não devemos nos acomodar. Para esse devocional de hoje não ficar tão longo, eu quero lhe dizer, acomodação é morte. Toda vez que nós decidimos achar que somos mais espertos do que Deus e resolvemos seguir o que dá na nossa mente, em vez de seguirmos as instruções do céu, a terra que era para ser a terra da nossa liberdade se torna a terra da nossa escravidão. Então hoje o alerta de Deus para mim e para você nesse devocional do dia é para que nós não venhamos nos acomodar. Nem sempre a ausência de barulho de espada significa uma paz verdadeira. Às vezes o inimigo quer nos destruir de dentro para fora. Então sejamos sóbrios e vigilantes. Se Deus mandou você renunciar a algo, não tente ter um mínimo de relacionamento com algo que Deus já mandou, já te pediu para você renunciar, para você abandonar. Porque sempre que nós negociamos com o pecado, nós perdemos a nossa autoridade espiritual. O inimigo que não é expulso hoje se tornará o nosso opressor amanhã. E quem é o nosso inimigo? Hoje nós não guerreamos mais com batalhas contra pessoas físicas, mas a nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade. E nós cometemos um grande erro em achar que Satanás vai vir contra nós em uma forma de um bicho enorme, com chifres. Não. Ele vem disfarçado, e às vezes a Bíblia diz que ele vem disfarçado até mesmo de anjo de luz. Então tome cuidado, não se acomode. Se Deus mandou você renunciar a algo, renuncie logo isso. Porque se você não renunciar hoje, amanhã você pode ser escravo disso, que você não renunciou. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. E amanhã nós iremos prosseguir na continuidade dessa série de devocionais no livro de Juízes. Vamos avançar para o capítulo de número 2. Escreva aqui nos comentários, eu quero saber se você tem sido edificado com essa série.